Bem, sobre este assunto, o Jornal Tarobá recebe o advogado Jossam Batistucci. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Diogo e telespectadores. Bem, deu para notar que foram quase 5 minutos de informações de mudanças e nós não chegamos nem perto de citar nem as principais, eu diria. Concorda comigo, doutor? Sim, sem dúvida. É muita mudança. Obviamente, então, com isso, já estou explicando aos telespectadores que nós não vamos conseguir abordar todos os temas, mas nós vamos tentar adiantar alguns aqui na medida do possível. Bem, doutor, entre essas mudanças, qual é a análise do senhor em relação aos direitos dos trabalhadores, que muitos estão questionando, principalmente a oposição, de que os direitos estão sendo feridos? O senhor compartilha dessa opinião ou não? Diogo e telespectadores, a gente deve refletir o seguinte, de que nenhum direito constitucional dos trabalhadores, e são inúmeros, né, previsto no artigo 7º, 13º, férias, salário nunca inferior a um salário mínimo e tantos outros, adicional noturno, etc., nenhum deles foi mexido, porque a reforma foi na CLT. A CLT, de fato, foi ajustada em muitos itens, mas em nenhum momento também se vai proibir que o judiciário depois, ou seja, os juízes, ao julgarem e analisarem tudo isso, possam declarar aquilo que é ilegal, aquilo que é inconstitucional e, principalmente, aquilo que a prática no dia a dia entre empresa, empregador e trabalhador não condiz com a realidade. Porque no direito do trabalho vigora, enfim, vige um princípio chamado princípio da primazia da realidade. Não adianta assinar um papel dizendo que teve férias se não teve, porque depois o judiciário vai aplicar a realidade ocorrida. Bem, o senhor, algumas pessoas chamam de flexibilização algumas alterações, outras chamam de redução dos direitos. O senhor acredita que um trabalhador, quando ele não negocia mais determinada medida proposta pela empresa de maneira coletiva, mas negocia de maneira individual, o trabalhador já com essa imagem de hipossuficiente, ele não perde o direito de negociar em pé de igualdade, já que o patrão é mais poderoso que o trabalhador? Tá, aí a gente tem que refletir, Diogo, na seguinte ideia. Em nenhum momento é retirada dos sindicatos a possibilidade deles serem mais ativos, defenderem mais os interesses dos seus associados ou simplesmente dos seus sindicalizados, que é uma massa muito maior. O sindicato pode, sim, ser muito mais ativo, pode agir defendendo o trabalhador. Lembre-se que a existência do trabalho pressupõe a existência do trabalhador também. Então, o empregador não vai sair demitindo simplesmente porque o empregado não concordou com uma situação. É óbvio que a relação não é de completa igualdade. Mas, hoje em dia, Diogo, e a gente observa isso dando as aulas que a gente dá, sim, ou como no escritório, enfim, de que os trabalhadores sabem muito. Talvez não tenham o mesmo poder de negociação por conta da relação salário, né, e trabalho. Da necessidade de receber o salário. Mas não há uma ausência de conhecimento como havia em 1943. Mas na primazia da realidade, como o senhor mesmo citou, o senhor acha que daqui 1 mês e meio, 2 meses depois de negar, por exemplo, um acordo, ele acaba sendo desligado? Na realidade, a gente sabe que isso pode ocorrer, né, doutor? Pode ocorrer, como o empregado também pode pedir demissão. Essa ideia de que o empregado tem uma cadeira cativa, isso não existe. Né? O próprio empregado pode pedir. É óbvio que ele não vai sair pedindo demissão, embora eu já tenha visto algumas vezes uma situação dessa. Pede-se para viver do seguro-desemprego, etc. Sim. Ilegal, tá? E até imoral nesse sentido. Mas nós temos, com essa reforma, ajustes muito bem feitos, trazendo simplicidade, segurança jurídica, o que é muito importante, e também a liberdade de se negociar. A negociação não é em pé de igualdade, mas em nenhum momento se precisa retirar o sindicato dessa negociação. Por falar em sindicato, um dos grandes pontos dessa reforma é a contribuição sindical antes obrigatória e que agora deixa de ser obrigatória, passa a ser facultativa. É isso, doutor? Em termos, Diogo, pelo seguinte, a contribuição sindical, que é 1 dia de salário descontado do empregado no mês de maio, deixa de ser obrigatória, logicamente, se isso for sancionado pelo presidente da República, e há de ser, né? Pelo que tudo está indicando. Mas o empregado ainda vai poder se associar ao sindicato e pagar mensalmente a sua contribuição. Se está cogitando que vai ter uma medida provisória na qual o trabalhador vai ter a possibilidade de ter uma nova forma de contribuição, ou seja, optativa por ele, substituindo esse que é o imposto sindical, que é esse 1 dia de trabalho em maio, por uma outra contribuição semelhante, mas facultativa a ele. Então, aí, mais uma vez, a grande deixa para que os sindicatos possam ser mais ativos, possam atuar mais em prol dos seus sindicalizados,
a fim de poder ter a maior empatia, né, junto ao seu público, de certa forma. De fato, quando se perde o poder de negociar de maneira coletiva, ou até mesmo do próprio sindicato, que você tira essa contribuição obrigatória, você está enfraquecendo o sindicato e, por consequência, pode ser que enfraqueça o direito de negociar do trabalhador, né, doutor? Mas, assim, também é fato que os sindicatos, ultimamente, não estão fazendo por merecer muito do dinheiro que eles recebem todo mês, né? Há oligarquias que estão no comando de sindicatos, não há representatividade, são pouquíssimos os sindicatos atuantes, não é, doutor? Diogo, Você não acha que é uma culpa recíproca aí? Nós temos um sistema sindical no Brasil, o sindicato é importante, vamos deixar bem claro, é importante, né? Porque ele realmente traz uma voz que individualmente o trabalhador não consegue ter. E em nenhum momento isso é retirado, né? Agora, o que acontece? Nós temos no Brasil também um certo incentivo a essa situação de criação de sindicatos. O Brasil é o país com o maior número de sindicatos do mundo. Tudo bem que tem uma das principais populações do mundo também, mas há uma disparidade, uma desproporcionalidade realmente significativa. A reforma, Diogo, ela traz itens de segurança. A gente vê, por exemplo, semana passada veio uma demanda nesse sentido, no qual o trabalhador perdeu a esposa, tem um filho pequeno, ele não quer tirar 30 dias de férias, ele precisa de 15 dias, a empresa não tem como conceder os 15 dias só, porque ele simplesmente não pode deixar de trabalhar, e, enfim, não pode deixar de receber também pelo seu salário, e não se tem como conceder 15 dias de férias, porque não é uma situação de excepcionalidade para a empresa. Ou, ainda que fosse assim considerado, poderia ficar a empresa sujeita depois a uma determinada decisão judicial que entende que aquele caso não é de excepcionalidade, portanto, as férias tinham que ser de no mínimo 20 dias. Agora pode, desde que seja um período mínimo de 14 dias nessa tripartição das férias. 14, não, 15? 14 dias, 14. um mínimo de 14 dias. E os outros 2 períodos podendo ser concedidos no restante do tempo. Muito bem. Bem, são outros os pontos que poderíamos citar, mas infelizmente, como eu disse no início, o tempo é curto demais para que possamos detalhar, né, cada alteração. Doutor, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Tarobá. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliana.